6h07, de volta com o Manhã no Ar, as principais notícias do dia. Muito obrigada pela sua companhia, você que já acompanha o Manhã no Ar através da nossa TV A Crítica, em todo o Amazonas e pelo aplicativo A Crítica Play. Se você quiser participar do programa, é muito simples. Você pode ir até aqui, ó, na nossa rede social, vai no Facebook e deixa seu recadinho que eu estou esperando por você. E também pode acompanhar tudo pelo nosso aplicativo. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar, ele está disponível nos sistemas Android e iOS. E por lá você acompanha todo o nosso conteúdo ao vivo, além de conteúdos extras feitos exclusivamente para você que nos acompanha pela internet. E no primeiro semestre deste ano, o Amazonas apresentou uma redução de focos de calor. Mas agora nós estamos em pleno verão amazônico e a preocupação dos especialistas é com o desmatamento ilegal em alguns municípios, que é a principal causa dos registros de queimadas. A redução foi de 6%. Nos primeiros 6 meses deste ano, foram registrados 57 focos de queimadas no Amazonas. No mesmo período do ano passado, foram 123. A maioria das ocorrências foi registrada nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Barcelos e Altazes. E também nos municípios do sul do estado, que historicamente também sempre tendem, agora como a gente está chegando numa temporada aí de um clima mais seco, né, a aumentar essa quantidade de queimadas, né, de focos de calor. O monitoramento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente diz que no dia 9 deste mês, 5 municípios apresentaram mais focos: Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Boa Vista do Ramos e Eirunepé. Nesse segundo semestre, o clima fica mais seco, por isso o trabalho é dobrado. É necessário que sempre se faça, né, atuações locais para a gente qualificar essa informação e saber o que está acontecendo e com isso também poder, né, na verdade, fazer uma extensão, dar conhecimento para as pessoas para que a gente consiga, né, reduzir. O principal motivo dos focos ainda é o desmatamento ilegal. Se você observar a Amazônia Legal como um todo, né, o estado do Mato Grosso, ele que está tendendo aí a liderar, né, na verdade, essas situações de queimada, focos de calor. Então, para que a gente continue mantendo essa meta de redução, nós precisamos, né, contar com a colaboração de todo mundo. E para fazer qualquer denúncia de focos de queimada, é só ligar para algum dos números que aparece aí no vídeo. 2123-6715 ou 2123-6729, de 8 da manhã até as 5 da tarde. E também pelo telefone 984557379. Vale lembrar também que a gente precisa fazer a nossa parte durante esse período. As temperaturas já estão muito elevadas, então é muito mais propício que tenham alguns incêndios, né? Algumas vezes por curto-circuito. Então, evitar colocar muitas tomadas, muitos extensores em uma única tomada, evitar também jogar bitucas de cigarro, entre outras coisas que podem causar incêndios, tanto numa área residencial quanto em áreas de vegetação. Outra coisa que é muito comum, infelizmente, é queimar lixo no quintal ou em terrenos baldios. Isso é um risco muito grande porque pode se propagar de uma forma intensa e ser muito difícil conter, ter que chamar o corpo de bombeiros. Enfim, os números que apareceram aí no vídeo você pode identificar, ligar para fazer para acionar os órgãos competentes, assim como também o corpo de bombeiros em um caso de emergência. E um grupo de alunos da Universidade Federal do Amazonas busca apoio para apresentar um projeto de pesquisa em uma competição internacional. O trabalho de biotecnologia pode ajudar no combate ao câncer. O método já é antigo na ciência, mas os alunos buscam aprimorar o trabalho para obter uma bactéria que consiga, de fato, identificar e tratar o tumor. Algumas bactérias elas já conseguem naturalmente colonizar os tumores, porque é um ambiente propício para o crescimento delas. O que a gente vai fazer é utilizar essa capacidade delas e fazer com que ela haja como um sensor. Quando ela sentir que ela está naquele ambiente tumoral, que tem características como um pH ácido, presença de lactato e ausência e pouca concentração de oxigênio, ela consegue, o sensor é ativado e ela começa a produzir um anticancerígeno. A competição acontece anualmente em Boston, nos Estados Unidos, e o grupo participa desde 2013 e vem conquistando medalhas e prêmios. Imagina você competir com diversos países, diversos alunos, e aqui no Amazonas, na sua primeira vez, você ganhar uma premiação de melhor apresentação. Isso dá orgulho. Isso dá muito orgulho. Um dos desafios nesse momento é garantir a ida do grupo aos Estados Unidos para a competição no mês de outubro. Lá, eles vão apresentar todos os resultados da pesquisa.
Os gastos giram em torno de R$90 mil. A professora orientadora da equipe explica sobre os gastos e a importância da participação dos alunos. Então a gente tem um orçamento aí bem alto, né? Mas de tremenda importância, não só científica, né, de desenvolver um projeto que visa, com ferramentas tão modernas e importantes, tratar um problema de saúde tão sério quanto o câncer, mas também é um projeto que tem alcance social. A competição ela estimula muito os alunos a levar os seus resultados para a sociedade, a estreitar essa ponte entre a comunidade científica e a sociedade, que de fato é o que a ciência visa alcançar no final das contas. E é uma oportunidade única. E quem quiser ajudar o grupo, o contato pode ser feito através das redes sociais ou pelo e-mail do projeto, que são esses contatos aqui que aparecem no vídeo. É só você anotar, entrar em contato com eles e saber de que forma pode contribuir para essa pesquisa e, de repente, até para a conclusão dela, né? Lá na frente você pode ser um dos financiadores desse projeto que pretende ajudar a combater o câncer. E a Polícia Federal e o Ministério Público Federal realizaram ontem mais uma fase da Operação Arquimedes, que investiga crimes ambientais no Amazonas. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. Um deles aqui em Manaus, na casa de um ex-deputado estadual. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido aqui na capital e 2 no município de Manacapuru. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam servidores públicos, engenheiros florestais, madeireiros e políticos por fraudes em licenças ambientais. Um dos investigados é o ex-deputado estadual Orlando Cidade. No curso da Operação Arquimedes foram realizadas diversas diligências e uma delas foi o monitoramento telefônico de investigados servidores públicos, engenheiros florestais, madeireiros e outros investigados relacionados. No curso dessa investigação, no ano de 2018, foram identificados diálogos desses servidores acionados pelo investigado ex-deputado Orlando Cidade, interferindo sobre a produção de relatórios de fiscalização que seriam apresentados para a Justiça Federal em razão de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, no qual houve deferimento liminar embargando o empreendimento Cooperpeixe. Então, por conta dessa interferência sobre o próprio processo judicial em curso e também cooptação de servidores com o intuito de elaboração de documentos falsos, relatórios que não refletiam a realidade e licenciamentos também fraudulentos, foi necessária a obtenção desse aprofundamento investigativo. O ex-deputado seria um dos responsáveis por uma cooperativa de piscicultores, agricultores, produtores rurais e extrativistas que fica em Manacapuru. A operação investiga negócios criminosos que envolvem fraudes em licenças ambientais no Amazonas. O processo de investigação continua sob sigilo da Polícia Federal. É um desdobramento, eu não diria que é uma fase da Operação Arquimedes, mas as investigações ainda estão em curso. Ainda como continuação da operação, o MPF e a Polícia Federal realizaram uma reunião para tratar sobre a fiscalização dos portos no Amazonas, com o objetivo de impedir a prática de crimes ambientais. Nós estamos implementando, estamos já na parte final para a implantação de um posto avançado da Polícia Federal na região. Vai contar com um delegado, agentes e também um escrivão. Vamos buscar parcerias com o IBAMA, com o IPAAN, com todos os órgãos interessados para que nós podemos investigar no nascedouro esse tipo de ilícito. Que nós percebemos que, apesar do sucesso da Operação Arquimedes, infelizmente o desmatamento tem continuado em ascensão. Segundo o MPF, é preciso intensificar os trabalhos. Verificada principalmente a fragilidade da fiscalização no comércio de cabotagem, ou seja, aquela realizada entre 2 estados da federação, com trânsito de mercadorias para outros portos brasileiros. Então, por conta dessa questão, foi instalado um grupo de trabalho com a presença de órgãos estratégicos que vão buscar nas próximas reuniões e nos próximos meses uma maior sintonia para que a fiscalização
portuária, que tem uma importância estratégica enorme para o Amazonas, seja realizada a contento, seja para fiscalizar tributos, mas também, principalmente, com o intuito de se verificar o trânsito de mercadorias ilícitas, seja ela madeira, drogas, armas e quaisquer outras mercadorias que sejam transportadas, ouro também, enfim, as mercadorias que possam ser utilizadas nessa comercialização. O ex-deputado estadual Orlando Cidade negou qualquer participação nos crimes ambientais investigados. Em nota, ele afirma que não possui conexão com os fatos ou agentes investigados e que está à disposição, na verdade, das autoridades. O ex-deputado disse ainda que não possui as informações sobre o processo, mas que, mesmo assim, não ofereceu resistência aos procedimentos da Polícia Federal e que provará a inocência pelos meios legais. E um jovem de 21 anos está desaparecido após uma embarcação virar no Rio Negro. Segundo familiares, ele e mais 2 homens vinham do distrito de Cacaupireira em uma canoa quando a embarcação virou durante uma forte chuva. O caso foi aqui na imensidão do Rio Negro. Por volta de meia-noite, 3 homens saíram do Cacaupireira em uma canoa. Com eles, vários objetos, ferros. Tudo isso fruto de roubo, segundo familiares. Aqui já próximo à Ponte Rio Negro, a canoa virou devido à forte chuva. Um deles está desaparecido. Ele foi identificado como Gilvani Dumont dos Santos, de 21 anos. De acordo com informações dos familiares, os 3 estavam nessa ação criminosa e vinham já para Manaus para vender o produto de roubo. Ainda de acordo com a família, o caso pode ser um homicídio. Ele pode ter sido empurrado. Os 2 outros homens que estavam na canoa estão aí foragidos. Eles devem ainda prestar depoimentos na delegacia. A família conversou com a nossa equipe e conta melhor sobre o caso. Então é o seguinte, que o que eu já vi na rolar, os sobreviventes falaram que eles vinham, a canoa simplesmente, como vinha com ferro, com material, a canoa simplesmente naufragou. E 2 se salvaram e um ficou. No caso, o que vinha junto, os 2 que vinham junto com o meu sobrinho que estava junto, simplesmente conseguiram sobreviver e ele ficou para trás. Vinham nadando e, tipo, quando ele já era para trás, perguntar se ele ainda estava lá ainda, ele simplesmente sumiu nas águas e a partir desse momento simplesmente não, mas o viram, entendeu? Já simplesmente desapareceu nas águas. E as buscas estão sendo desde ontem, a gente estamos empenhados junto com o pessoal do Corpo de Bombeiro e é isso. Entrou em uma outra linha de investigação, né? Porque agora a suspeita é que possa ter sido um homicídio. Eles vinham de lá para cometer um ato criminoso que era o furto, né, o roubo de ferros, é isso? Sim, até então a gente não sabia de nada, a gente ficou sabendo agora de manhã que eles vinham com ferro, que eles já tinham cometido esse ato para o outro lado do rio e que tinha um 4º indivíduo que não foi com eles, né, que segundo a esposa desse 4º, eles estavam sendo ameaçados e agora só os 2 sobreviveram e meu irmão já há bastante tempo, né, nessa beira aí, agora desapareceu do nada assim, um diz uma coisa, outros dizem outra coisa e ninguém sabe o que aconteceu de verdade. O que vocês esperam agora? Espero que pelo menos apareça o corpo pra gente, né? Que a gente não uma angústia, assim, sem saber de nada, sem ter notícias. Giovani ainda está desaparecido. O Corpo de Bombeiros faz a busca aqui pelo Rio Negro. A nossa guarnição, nesse momento, está realizando as buscas, fazendo as buscas no perímetro. A gente procura todas as informações possíveis antes de iniciar as operações, saber o que ele estava fazendo antes, se estava consumindo bebida alcoólica, qual era o itinerário que ele ia fazer, por onde é que ia ocorrer esse itinerário, se era perto da margem, se era no meio do rio. A gente procura todas as informações para reduzir o máximo ali o percurso que a gente tem que fazer para poder fazer as buscas. E mais uma unidade básica de saúde foi assaltada aqui na capital. Dessa vez, o caso foi registrado no bairro Cidade de Deus. Os suspeitos se passaram por pacientes. Que os criminosos não escolhem mais hora e nem local para cometerem os crimes, todo mundo já está cansado de saber. Escolas, bares, restaurantes, lojas, tudo vira alvo para os bandidos. Mas agora parece que até as unidades básicas de saúde estão virando um local
perfeito para que criminosos possam agir. Prova disso é o que ocorreu na manhã desta quarta-feira, aqui nessa UBS que fica na Travessa Maranhão, no bairro Cidade de Deus. Imagine a seguinte situação: você está com seu filho em um local onde provavelmente você precisa de um atendimento médico. A sala de espera está lotada, várias pessoas aguardando, quando de repente 2 homens se aproximam aqui da entrada, se passando por outros pacientes. Essa foi a situação que ocorreu nesta UBS no início da manhã. Esses 2 criminosos chegaram em uma motocicleta e se aproximaram deste portão eletrônico, que já foi inclusive colocado aqui para filtrar a entrada das pessoas que frequentam a unidade básica de saúde. Assim que eles apertaram o botão, um funcionário atendeu e eles informaram que seriam pacientes que estariam aqui para pegar medicamentos. O funcionário, é claro, achou essa situação normal e permitiu a entrada dos 2 suspeitos. Lá dentro, eles puxaram uma arma de fogo e anunciaram o assalto. Eles recolheram joias e celulares de várias pessoas que estavam dentro da UBS nesta manhã. Inclusive, hoje era dia de uma vacina rotineira aqui no bairro Cidade de Deus. Por isso, a unidade básica de saúde estava cheia de mulheres e crianças. Depois que os criminosos fizeram a limpa dos pacientes, eles saíram, subiram na motocicleta e fugiram, neste sentido aqui da Travessa Maranhão. Imediatamente a polícia militar foi acionada. Quem atendeu a ocorrência foram os policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária, que cuida dessa área aqui do Cidade de Deus. E para eles não foi nenhuma surpresa o que aconteceu nesta unidade básica de saúde. Segundo a própria polícia militar e também segundo os moradores da área, essa foi a 5ª vez que esta mesma UBS foi assaltada por criminosos. Com essa confirmação da própria polícia, né, já de 5 assaltos na mesma unidade, é importante tanto que a prefeitura quanto que o setor de segurança pública dê uma solução para essa situação, né? Imagina as pessoas trabalhando aí ou buscando atendimento, terem que lidar constantemente com essa falta de segurança. Se já tem 5 boletins de ocorrência registrados no mesmo local, com o mesmo tipo de crime, é preciso que haja um reforço nas rondas ostensivas, na intensificação de patrulha mesmo, nessa área da cidade, até verificar a possibilidade de um patrulhamento particular, né, para evitar que isso aconteça. Infelizmente, essa não é a única unidade básica de saúde ou unidade hospitalar que sofre com esse tipo de crime. E um homem foi preso em cumprimento ao mandado de prisão por roubo. O caso aconteceu no mês passado e teve como vítima uma idosa que chegou a ser amarrada dentro da própria casa. Daniel Soares de Almeida, de 35 anos, estava foragido da Justiça desde o dia 22 de junho de 2019. Os policiais civis do 21º Distrito Integrado de Polícia, que fica na zona oeste de Manaus, conseguiram cumprir esse mandado de prisão por roubo qualificado. O fato aconteceu contra uma idosa de 68 anos na rua Santa Isabel, que fica bem próximo à Avenida Brasil, no dia 22 de junho. Daniel, como era conhecido pela vítima até então, foi até a casa dela, bateu na sua porta oferecendo adubo. Mas ele não estava sozinho, ele estava com uma mulher ainda não identificada. Então ele ofereceu esse produto como de costume e já tinha realizado outras 3 vezes serviços de jardinagem. Ela comentou que já tinha adubo suficiente e que não precisava mais de nenhum produto, mas ele insistiu. Inclusive, adentrou a residência dessa senhora e pediu água. Quando ela voltou com a água na mão, ele anunciou o assalto. Ele estava com uma peixeira que tirou da cintura. Eles foram, então, até o quarto da vítima. Segundo as investigações, ele estava devendo a um traficante aqui do bairro da Compensa. Então ele já foi com essa intenção. Ele pediu ajuda, inclusive, da sua comparsa enquanto ele estava revistando e tirando todos os objetos que vinham pela frente. Ele pediu ajuda da sua comparsa para que amarrasse essa senhora. Então eles pegaram todos os pertences e fugiram.
E após uma família ser vítima de um assalto na Rua 14, no bairro São José 2, moradores do local pedem mais policiamento na área. Durante a ação criminosa, os suspeitos chegaram a apontar uma arma para a cabeça de uma criança de 1 ano e 9 meses. São José 2. Esse foi o bairro em que uma família estava reunida na frente de casa quando foi surpreendida por 2 criminosos que chegaram em um carro de cor prata modelo Siena. A família estava discutindo, conversando sobre a surpresa de um aniversário quando foi abordada aí por esses criminosos. Eles estavam armados e a todo tempo eles eram agressivos. Eles ainda chegaram a apontar uma arma para uma criança de 1 ano. Foi um grande susto para a família que nem imaginava que o pior ia acontecer. Eles conseguiram levar aparelhos celulares. Uma das vítimas, que prefere não ser identificada, relata que esse momento foi de terror. Peguei um susto tão grande, porque eu estava com ela no colo e eles pegaram e botaram a arma na cabeça dela. E só disseram que só queriam o celular, e nós demos. Aí quando meu irmão olhou para ele, o outro do carro disse assim, abaixa a cabeça, seus d****. Aí nós ficamos mais com medo, porque ele estava nervoso e nós estávamos com medo de ele atirar nela. Só que ele mandou todos nós abaixar a cabeça, nós éramos 7. Eu, minha filha, meu irmão, minha cunhada, as 2 filhas dele e mais outra sobrinha minha. Foram agressivos verbalmente? Só de chamar o nome, né? Eu fiquei mais com medo porque ele botou a arma na cabeça dela. Aí eu disse, atirar eu vou ter que morrer pela minha neta, porque eu não ia deixar minha neta morrer, né? Aí levaram o celular estava na mão dela quando ele puxou. A onda de assaltos vem preocupando bastante a população aqui do bairro São José 2. Um dos fatores que preocupa mais ainda é a questão da iluminação, que não tem, o que facilita a ação dos criminosos. A gente, como morador da Rua 14, nesse momento, a gente pede mais iluminação, infraestrutura, porque a rua anda muito emburacada, mais segurança. Eles passam aqui, mas é de vez em quando só. E no próximo mês a gente quer fazer um evento, a gente quer fazer bonito, entendeu? Então a gente pede dos órgãos públicos para que eles cumpram com o dever deles de fazer a iluminação da rua, o asfaltamento e traga mais segurança para a gente. A Polícia Militar informou que o patrulhamento no bairro São José 2 é realizado constantemente por viaturas da 9ª SICOM. Em relação às denúncias relatadas pelos moradores, a Polícia Militar orienta que as vítimas efetuem o registro no Distrito Integrado de Polícia da área, para fins de investigação da Polícia Judiciária. Quanto à questão de infraestrutura do bairro, a gente ainda não teve nenhuma resposta. E se você está em busca de um emprego, conta com um currículo atualizado, mas ainda não teve a sorte nas entrevistas, saiba que os Cines estão ofertando 240 oportunidades hoje. E quem está ao vivo e vai trazer os detalhes para a gente é a Tamires Clé. Olá, Tamires, muito bom dia para você. Conta para a gente quais são as áreas disponíveis nessa quinta-feira. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a maior parte das vagas que estão sendo ofertadas é para a área de saúde. Então, se você acompanha aqui o Manhã no Ar, você sabe que ao longo da semana a gente vem anunciando que tem muitas vagas para enfermeiro e essas vagas seguem sem ser preenchidas. Até agora, ainda faltam preencher 168 vagas para enfermeiro. O hospital é necessário ter o ensino superior. Então, por isso, acaba sendo um pouco mais complicado preencher essas vagas. Então, se você conhece alguém ou se você mesmo está precisando de um emprego e tem um curso superior em enfermagem, já vai lá no Cine com os seus documentos. Você vai ter que levar o seu RG, CPF, comprovante de residência, tem que levar também a carteira de trabalho com o PIS. No caso dos homens, o certificado de reservista. No caso das pessoas com deficiência, tem que levar um laudo médico válido. Lembrando que ele vale apenas por 1 ano, então tem que dar uma olhada como é que ele está aí. E também, claro, todos os seus diplomas, certificados. Aí, se você quer uma outra vaga que necessita de algum documento específico, como no caso para motorista, vai ter que levar, por exemplo, a sua CNH. Então, você tem que dar uma olhada também nos documentos específicos para cada vaga. E aí, lá no Cine Amazonas, que fica ali na Djalma Batista, ali pertinho do Amazonas Shopping, a gente tem a maior parte das vagas ofertadas. Então, segue comigo, olha aí a arte para você saber quais são essas vagas. Já tiro uma foto para ter essas informações com você. Tem, olha só, vaga para mecânico de manutenção, analista de departamento pessoal, médico clínico geral, tem ainda vaga para barbeiro
enfermeiro, aí as 168 vagas, e tem também as vagas disponíveis para pessoas com deficiência. Tem vaga para auxiliar de limpeza, técnico de enfermagem, auxiliar de limpeza em uma outra empresa e tem ainda auxiliar administrativo. Tem ainda as vagas disponíveis no Cine Manaus, e essas você confere na internet, dá uma acessada lá no site da Centep, que é o centep.manaus.am.gov.br. Lá também sempre tem disponível alguns cursos gratuitos para que você possa realizar e também sair na frente da concorrência, porque é sempre uma vantagem você ter um curso, mesmo que de curta duração, mesmo que gratuito, já é uma vantagem e é sempre muito bom. O procedimento lá é o mesmo, só o horário que muda. No Cine Amazonas funciona das 8 às 5, tem que chegar às 7 para pegar uma senha. Já no Cine Manaus funciona das 8 às 2 horas da tarde e aí não precisa pegar uma senha. E a gente, claro, já deseja logo uma boa sorte para quem vai tentar, né, Adriane? Ficamos na expectativa, né? Principalmente para preencher essas vagas do setor de saúde. Porque se está precisando de tanto enfermeiro, esses enfermeiros com certeza vão prestar o atendimento direto de saúde à população. Então pode ser que seja para substituição de cooperativas ou até para um hospital particular. De repente é bom que se antecipem, levem essa documentação para conseguir uma vaga o quanto antes. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. Até daqui a pouquinho. E agora são 6 horas e 33 minutos. Chegou o momento da gente conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso, lá no estúdio da FM O Dia. Vamos para lá então. O Emanuel já está ao vivo, está conversando também com os ouvintes de lá. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligadinho aí na tela da TV A Crítica. A Polícia Federal prendeu ontem, lá em Guarulhos, a mulher do narcotraficante João Branco. Ela estava tentando fugir do país, era isso? Para Barcelona, na Chique, Espanha. né? Exatamente. Chique. Eu comentei, inclusive, no Alerta Amazonas, Adriane, a gente conversou com o secretário de Segurança por telefone ao vivo ontem na TV A Crítica, e ele disse que existe a possibilidade, inclusive, de ela estar recebendo de ajuda do exterior e, por isso, ia alertar as autoridades internacionais, como a Interpol, para fazer esta investigação. E eu cheguei até a comentar o seguinte, que o bandido, esse das ruas aí, esse pequeno traficante, enfim, quando tenta fugir, ele vai aqui para o interior, para a zona metropolitana. Lá em Iranduba. Para Iranduba, para Itacoatiara, né? Vai para o nosso interior. Mas ela não, ela estava indo para a Espanha, né? Para a Europa. E eu até perguntei, Adriane, do secretário, mas secretário, existe algum, pelos levantamentos, pelas informações, pelo trabalho de inteligência, alguma renda que justifique, que demonstre que ela tem essa capacidade financeira? E a resposta dele foi que ela não tem um emprego ou não tem uma fonte de renda declarada, mas tem dinheiro para ir para o exterior. O fato é, Adriane, que a Sheila Maria Faustino Pérez, ela está envolvida de alguma forma, de acordo com o que nos falou o secretário de Segurança Pública, neste último massacre ocorrido no sistema prisional, agora no mês de maio, nos dias 26 e 27. Emanuel, era justamente isso que eu ia falar. Ela não está sendo presa por ser a esposa do narcotraficante, mas sim porque ela é suspeita de ser o pivô daquela chacina que aconteceu agora no mês de maio, aqui nos presídios da capital, né? As investigações policiais e o que o mandado de prisão apontava, inclusive, é de que ela foi que deu o recado para começar aquela matança toda. Exatamente. Por isso o mandado de prisão preventiva e por isso ela foi rastreada pelo sistema da Polícia Federal e presa no aeroporto tentando fugir do país para a Espanha. Eu não sei, Adriane, se a Espanha tem o sistema lá de extradição de pessoas, eu não sei se é por isso que ela foi para a Espanha, mas o fato é que atravessar o Atlântico é uma forma, sim, de fugir da lei, de fugir da responsabilidade que tem aqui. E o que demonstra... Oi, Adriana. Ou fugir da lei, né? Fugir da punição, porque já tinha um mandado de prisão em aberto para ela, ou só para luxar, de repente, né, com o dinheiro do tráfico de drogas, porque ela não estava sozinha. Ela estava com os familiares, que iriam todos para a Europa junto com ela. Pois é, de repente era uma atividade assim. Eu, inclusive, ontem
coloquei à disposição a nossa produção para que a defesa dela pudesse se pronunciar, né? Para a gente ouvir o outro lado da história. O fato é que a Sheila Maria está presa em São Paulo e deve ser trazida para o estado do Amazonas por conta do mandado de prisão em aberto que há contra ela, que foi expedido pela Justiça. Quem expede mandado de prisão é a Justiça e expede com base numa representação feita pela Polícia Judiciária, a Polícia Civil no caso, e a Polícia Civil, para pedir um mandado de prisão, precisa convencer um juiz, precisa convencer um magistrado de que há necessidade de prisão, e esse convencimento se faz com base em evidências, em provas, em investigações que apontam a participação de determinada pessoa em determinada atividade ilícita ou criminosa que justifique uma prisão. E é por isso que Sheila Maria foi presa. Só para deixar muito claro o que a Adriane Diniz acabou de reforçar. Não está sendo presa por ser esposa ou mulher de quem quer que seja. Foi presa porque há, sim, um mandado de prisão em aberto contra ela, Adriane. E só para o pessoal aí de casa entender, né, quem está ouvindo também a gente, a participação dela seria... O que aconteceu nesse último conflito nas unidades prisionais? A própria FDN, a Família do Norte, teve um racha entre os liderados pelo João Branca e os liderados pelo Zé Roberto, que também é um dos fundadores dessa facção. E ela teria trazido a ordem, depois de visitar o marido, para que o pessoal do João Branco matasse o pessoal do Zé Roberto. Zé Roberto teria ficado sabendo antes e mandou executar, o pessoal reverteu o quadro, né? Reverteu essa ordem. E por isso aconteceu todo esse conflito. Isso é o que levanta a investigação policial, que inclusive está sendo abordada hoje no Jornal A Crítica, na reportagem de Joana Queiroz. E no caso dela, é um mandado de prisão temporário, que é aquela prisão que é enquanto dura o inquérito, que dura 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias. E se a Justiça entender nesse levantamento de provas que há necessidade, transforma essa prisão em preventiva, que é quando ela vai ficar por um tempo indeterminado na prisão, para também não atrapalhar os processos de investigação. Sabe, Adriane, sobre esse caso, eu particularmente tenho uma curiosidade. A gente ouviu do próprio ministro Sérgio Moro que a Polícia Federal vai investigar essas mortes numa investigação paralela à investigação que já ocorre aqui no âmbito estadual. E essa investigação teria como um dos objetivos entender a relação, o fluxo de informação entre presos de outros presídios, né, do sistema federal, por exemplo, onde está o João Branco e outros líderes do crime organizado. Eu tenho uma particular curiosidade para saber do andamento e do resultado dessa investigação que a Polícia Federal possa fazer, para a gente entender esse fluxo de informação, se acontece dessa forma mesmo, se são familiares que vão lá visitar os chefes e acabam trazendo a ordem, distribuindo essa ordem na cadeia de comando, na hierarquia do crime, saber se isso é mesmo. A gente imagina que uma investigação federal, no âmbito da Polícia Federal, seja capaz de trazer luz ou esclarecer esses fatos para a gente. Manuel, ainda falando sobre prisão, aeroporto, tráfico de drogas, teve uma outra situação, não chegou a ser no aeroporto, chegou a ser em uma residência aqui em Manaus, mas um piloto foi preso suspeito por envolvimento com tráfico de drogas, né, aqui em Manaus. E olha, é uma operação de longe, hein? Uma operação da Polícia de Santa Catarina, da operação conhecida como Woodstock Condá. O nome do piloto é Daniel Luiz Zonato Botti, eu imagino que seja Botti, de 38 anos. Ele foi preso aqui com uma quantidade de droga considerada para uso pessoal, por isso ele assinou um termo circunstanciado aí de ocorrência, mas foi preso nessa operação que ocorreu ainda em outros 3 estados, além do próprio estado de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso também ocorreram essas prisões. Eu imagino que é Mato Grosso do Sul, deixa eu só tirar a dúvida aqui, exatamente, Mato Grosso do Sul. Foram os 4 estados, 3 estados mais o Amazonas, onde ocorreram essas prisões numa operação que mobilizou policiais de outras regiões, como mobilizou o Departamento de Repressão ao Crime Organizado aqui em Manaus, que fez a prisão do piloto, Adriane Diniz, na casa dele aqui no Vieira Alves. Ele é, então, suspeito de participar de uma rede de tráfico de drogas. Não há informação precisa nas informações divulgadas da operação sobre a forma de atuação deste piloto. Se ele levava drogas aqui do Amazonas
para o sul do país e utilizava aeronaves para isso, enfim, não há maiores informações sobre a atuação dele, o que deixa a gente inclusive curioso, porque nós sabemos que nós estamos numa porta de entrada do tráfico internacional de drogas, né, dos narcotraficantes que entram aqui pela nossa fronteira, sobretudo neste momento. A cheia do rio já parou, a vazante começou, mas o nível ainda está muito alto. Este é o momento em que existe o maior número de rotas para a entrada de drogas pelos nossos rios. E é uma região muito vasta para as autoridades fazerem a fiscalização. Há um fluxo muito grande de drogas para a nossa região e essa droga não fica apenas em Manaus ou na região metropolitana. Ela é também distribuída para outras áreas do país e de repente, Adriane Diniz, eu estou especulando aqui, tá? De repente o Daniel Luiz Onato poderia ter participação aí nesse fluxo, fazendo essa transferência ou essa carga, né? Esse transporte de drogas para o sul do nosso país. Quando eu vi o caso, era se ele era um piloto comercial, se ele era um piloto de aeronaves privadas, alguma coisa do tipo, para saber de que forma era a participação dele, né? A gente, quando acompanha os casos de tráfico de drogas, principalmente aqui na nossa região, na região... Não só estou falando do país, mas a nossa região fronteiriça também, vê muito forte a participação de pilotos e de rotas comerciais em tráfico de drogas. Se você for assistir uma série, se você for assistir um documentário, você vai identificar essas participações, né? Porque são pessoas que, em muitos casos, não vão aparentar nenhum tipo de suspeita. Alguns são para pilotar aquelas aeronaves do teco-teco, né? Que faz aquele transporte mais restritos, e outros para ter uma facilidade maior e uma fiscalização menor quando entra num voo comercial ou numa aeronave de grande porte para conseguir fazer esse transporte, né? Infelizmente, a gente não tem esses detalhes da participação direta, mas há um indício porque há um mandado de prisão. Quando há um mandado de prisão, como você disse até no caso anterior, é porque houve uma circunstância que levou a isso e houve a necessidade, a justiça foi convencida de que tinha a necessidade de realmente prender essa pessoa, né? Exatamente, Adriane. A gente vai continuar acompanhando esses e outros casos. Emanuel, muito obrigada por sua participação. A gente conversa daqui a pouquinho, mais uma vez. Até daqui a pouco, Adriane. Até lá. Tchau, tchau. E o surgimento de uma testemunha de grande relevância para o julgamento dos policiais envolvidos no episódio que ficou conhecido como o final de semana sangrento gerou uma reviravolta no caso e revoltou os advogados de defesa. O júri, que já estava no segundo dia de sessão, foi anulado para que a testemunha seja qualificada e interrogada. Na tarde de terça-feira, iniciou o primeiro julgamento da Operação Alcateia, que teve como réus civis e policiais militares acusados de uma série de homicídios ocorridos em vários bairros de Manaus, no dia 18 de julho de 2015. No segundo dia de julgamento, segundo o juiz titular da terceira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, no decorrer da audiência surgiram informações dos órgãos de investigação de uma nova testemunha que causaria surpresa para a defesa. O que acontece foi exclusivamente uma questão processual, né? Depois que a gente finalizou a inquirição das testemunhas de defesa, o promotor pediu que fosse ouvido aqui em plenário uma testemunha que, segundo ele, está sendo incluída no Provita, porque ele tem medo de represária. Essa testemunha poderia causar surpresa para a defesa, né? Eu poderia ouvir como testemunha do juízo. Mas, para evitar alguma nulidade, eu tive que sofrer o conselho de sentença. Essa testemunha ela vai ser qualificada e a defesa vai poder contraditar a testemunha. E só depois a gente vai remarcar o júri. Pediu também que fosse juntado ao processo alguns áudios de algumas escutas telefônicas. E esses áudios não estavam juntados no processo, então era uma prova ilegal. Eu indeferi. Agora, com o adiamento do júri, essa prova pode ser juntada e a defesa vai ter também acesso a essas provas. Ainda de acordo com o juiz Mauro Antoni, ainda nesse semestre deve ser realizado o julgamento. Nós temos data para pauta ainda nesse semestre, a gente pode incluir ainda esse semestre esse julgamento. A defesa está alegando que existem conexões entre os fatos e isso eu vou analisar. Se eu entender que a defesa tem razão, eu posso deslocar alguns julgamentos com relação a outros processos para outros julgamentos. O juiz não chegou a interrogar os acusados, uma vez que o promotor pediu a palavra a respeito da nova testemunha que vai ser apresentada durante o júri. Por esse motivo, o júri foi anulado.
A pedido da defesa, será saneados algumas situações com concordância do Ministério Público, como de alguns julgamentos em conjunto. Foi adiado para um momento oportuno, será apresentada essa testemunha que tivemos conhecimento hoje, que é imprescindível para o conhecimento dos fatos aqui, para o julgamento dos fatos. Além disso, serão saneadas algumas situações, a mesmo pedido da defesa, com concordância do Ministério Público, acerca de alguns julgamentos em conjunto, de alguns fatos, que por si só eles podem se comunicar às provas testemunhais, que aí isso sim, pode ser uma tese de defesa, como eles mesmos sustentaram, e para não prejudicar a defesa, a gente acha extremamente interessante fazer esse saneamento, que se diria, reunindo alguns processos e separando outros. Para um dos advogados de defesa, o Ministério Público levantou essa testemunha numa tentativa desesperada. Na verdade, a decisão que foi colocada não parte tanto do Dr. Mauro, parte de um requerimento feito pelo Ministério Público. E o Ministério Público do Estado do Amazonas, apesar de ter conhecimento de uma operação Alcateia e do fim de semana sangrento ter sido colocado, o fato ocorreu completamente fora da data. E ao ver que o procedimento e as provas produzidas nos autos estavam encaminhando para absolvição e diversos erros foram apontados no Tribunal do Júri, o Ministério Público, numa tentativa desesperada de se ver a sua versão concebida, levantou uma testemunha, doutores. Levantou uma testemunha, isso precisa ser bem colocado, levantou uma testemunha que não existia nos autos, que em 4 anos de investigação não foi colocado em momento algum. E isso daqui, doutores, com todas as letras, gerou a nulidade do júri. E daqui a pouco a gente vai trazer detalhes de uma operação que aconteceu no interior do estado, lá no município de Manacapuru. A polícia precisou entrar no rio atrás de traficantes que tentaram fugir a nado. Essa situação aconteceu ontem. A gente vai trazer os detalhes porque uma quadrilha foi presa nessa ocorrência. Os policiais tiveram que nadar mesmo, já que eles se jogaram da embarcação para tentar fugir da operação policial, né? Depois de um processo de investigação, os policiais chegaram até ele, que nessa tentativa de fuga usaram o rio para tentar se escapar. Mas os policiais também sabiam nadar e foram atrás e conseguiram prender essa quadrilha. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes para você. E ontem à noite, uma disputa entre facções aqui na capital deixou 3 mortos e outras pessoas feridas no Parque Mauá, na Zona Leste. O tiroteio intenso assustou, claro, os moradores que se esconderam dentro de suas residências. E para falar mais sobre esse caso, a gente vai conversar agora com a Tamires Claire, que continua ao vivo. Tamires, a polícia já tem alguma informação da identidade dessas pessoas que participaram desse tiroteio ali? Adriane, já se sabe a identidade das pessoas que morreram, 2 deles pelo menos, porque foram na verdade 3, mas um deles segue ainda no IML aguardando a identificação dos familiares. O outro, ele foi identificado como Eric Rabelo Frois, de 21 anos. O Eric morreu lá no local mesmo, no tiroteio. E tem uma última vítima, que é o Vitor Moreira dos Santos, de 18 anos. O Vitor chegou a ser socorrido, mas ele foi levado para o hospital João Lúcio e lá ele não resistiu. E a gente aguarda, né, realmente saber só a identidade mesmo dessa última vítima. As outras 4 pessoas que ficaram feridas, também não se sabe a identidade, não se sabe ainda quem são essas pessoas, mas todas já foram encaminhadas ao hospital. E o que aconteceu foi o seguinte, ali no Parque Mauá, de acordo com os moradores, tem uma área ali que é uma boca de fumo, é um local onde os traficantes, eles costumam ficar ali para vender drogas e distribuir a droga para o resto da cidade. E aí, esse ponto ali, ele era dominado por uma facção criminosa aqui de Manaus até o início do ano, que foi quando houve uma troca, já teve uma disputa lá inicial. A outra facção, né, a que já dominava anteriormente, decidiu voltar para tentar pegar de volta esse ponto de vendas. E aí foi quando começou o tiroteio. De acordo com os moradores, os homens chegaram armados, fortemente armados, eles estavam também com coletes à prova de bala, eles chegaram em 2 carros e
e já começaram a atirar. E aí foi aquela confusão, realmente os moradores tiveram que entrar nas suas casas. Foi realmente um susto para os moradores, ninguém estava esperando ali uma ação naquele horário, aquela foi uma movimentação muito grande mesmo. Mas aí realmente 4 pessoas acabaram feridas, três morreram. A polícia não conseguiu prender nenhum dos suspeitos, porque assim que a polícia chegou, as pessoas que estavam nos 2 carros já fugiram e a gente não tem ainda informação sobre pessoas que foram presas. Adriane. Tá certo, Tamires, muito obrigada pelas informações. E um professor de educação física de 57 anos foi encontrado morto dentro da própria casa no bairro Parque 10. Segundo a polícia, a vítima apresentava uma facada profunda no pescoço. Imagens das câmeras de segurança próximas à residência dele devem ser utilizadas para identificar o autor do crime. O corpo do homem foi encontrado por volta das 8 horas da manhã, dentro desta casa que fica aqui na rua 24, no bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. A vítima foi identificada como Mário Jorge Nascimento, de 57 anos. Foram os próprios familiares que sentiram a falta de Mário Jorge pela manhã e decidiram se deslocar até o quarto dele, nesta residência, para saber o que havia acontecido. No momento que eles chegaram, já se depararam com o Mário Jorge morto, enrolado em um lençol. A família ficou desesperada com a situação. Eles denunciaram o caso para a Polícia Militar. Os policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária se deslocaram até essa região da cidade. Entraram na residência para colher mais informações sobre a dinâmica deste homicídio. A Polícia Civil acredita que Mário Jorge foi assassinado por volta das 2 horas da madrugada. Os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica estiveram na residência e constataram que Mário Jorge foi morto com um golpe de faca na região do pescoço. O corpo dele foi removido e levado para o Instituto Médico Legal. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros esteve aqui no local. Agora, eles devem utilizar as imagens das câmeras de segurança de uma academia que tem aqui na comunidade para tentar identificar o autor do homicídio. Vamos solicitar as imagens aqui das casas, né, e o comércio aqui da região para verificar que hora que o indivíduo, né, adentrou na residência e a hora que ele saiu. E verificar as características dele para tentar ver a fisionomia, para ver se bate com alguém da família, para saber quem que é. Ele tinha um convívio aí com algumas pessoas que a família não tem contato, não sabe quem é. Então isso que a gente vai tentar procurar saber quem que é essa relação que ele teve aí de social que ele tem, para poder verificar quem são essas pessoas aí. Apurando aqui, já foi levado o celular dele, né? A carteira não foi localizada também, estamos tentando verificar no quarto lá, que tem muitos objetos lá. Então vamos dar uma revirada lá para ver se localiza a carteira e o celular dele. Mas por enquanto são esses 2 objetos que foram levados. Mário Jorge era professor de educação física. Lecionava no ensino médio em um colégio militar no bairro Parque das Laranjeiras. Ele também prestava serviços no Parque do CSU como professor de hidroginástica e também na Vila Olímpica do Dom Pedro como professor de natação. Os amigos relataram que ele era uma pessoa bastante tranquila e que não tinha envolvimento com nenhuma organização criminosa e que, inclusive, na semana passada, ele teria sido vítima de um assalto enquanto saía do trabalho. Os amigos lamentaram pela situação e esperam que esse crime não fique impune. O Mário Jorge é morador aqui do bairro aqui há muitos anos, nós crescemos juntos. Meu professor aqui, não só meu, mas de vários colegas que estão aqui, ó. Várias pessoas aqui que cresceram junto com ele, dava aula na Vano Maia, na Vila Olímpica. Rapaz trabalhador, nunca soubemos de nada assim que pudesse, né, denegrir a imagem dele. Mário Jorge é uma pessoa totalmente do bem, né? Um morador antigo do bairro do Parque 10, muito querido, né, por todos aqui. A comunidade chocada por conta disso que aconteceu com ele. A gente cresceu junto, trabalhávamos junto na escola. Uma pessoa querida? Demais, demais. Para qualquer um é um abalo muito grande, né?
E alunos da Escola Estadual Manuel Rodrigues de Souza, no bairro Armando Mendes, foram assaltados na manhã de ontem. Um homem chegou numa motocicleta e anunciou o assalto. O suspeito levou os celulares das vítimas. O Bruno Fonseca traz as informações sobre esse caso. O assalto foi por volta das 6h45 da manhã aqui nessa Escola Estadual Manuel Rodrigues de Souza. De acordo com informações dos próprios alunos, eles estavam prontos para entrar para a sala de aula. Um homem ainda não identificado estava em uma moto. Ele vinha daquela direção aqui da Avenida Itacolomi, do Armando Mendes, zona leste de Manaus. Ele vinha, voltava. Por pelo menos 2 vezes ele teve essa atitude, já avistando as pessoas que estavam aqui. Foi quando ele estacionou aqui na frente, entrou a paisana e anunciou o assalto. Pelo menos 7 alunos estavam aqui no local. De acordo com eles, pelo menos 5 celulares o assaltante levou. Ele chegou a ser um pouco agressivo, porque ele apontou a arma na cabeça de uma aluna para pedir o celular. Estava todo mundo sentado, mexendo no celular. O cara chegou aí, apontou a arma para a cabeça da minha amiga e pegou o celular de todo mundo. Uma menina até tentou esconder o celular, mas ele disse que se ela escondesse, ele ia atirar nela. Aí todo mundo deu e ele foi embora. O celular, 5 celulares ele pegou. Ele estava com um jaleco azul e uma blusa branca. Ele chegou assim na moto, parou bem onde está esse carro cinza. Ele pegou, entrou normal, entrou entre essa porta da entrada da escola. Ele chegou lá como se não tivesse acontecido nada, ele pegou a arma e assaltou. Bora, que é um assalto e quem reagir vai levar bala. De acordo com informações das pessoas que estudam aqui, durante a manhã funciona do 6º ao 9º ano. À tarde, a escola funciona com o ensino médio. Essa não é a primeira vez que assaltos acontecem aqui na localidade. Eles pedem segurança e principalmente ações para que possam ser evitados esse tipo de constrangimento e esse tipo de crime aqui na escola. O assaltante, até o momento, não foi identificado e segue aí na investigação da polícia. É de se ficar indignada, né? Muito revoltada porque não tem segurança nem nada aqui na frente dessa escola e não é a primeira vez que isso acontece. Aí eu acho que as autoridades têm que tomar alguma providência porque colocar mais viaturas aqui, porque não tem viatura, não tem policiamento, não tem nada. E sem a presença de um setor de segurança, da polícia, fica muito mais fácil, né, cometer esse tipo de crime. A gente, inclusive, deixa o espaço aberto para a polícia militar, para a SICOM, que atua nessa área, para que dê uma resposta a esses moradores. E um caso que começou com o roubo de um carro terminou com um homem preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Coroado. A polícia chegou até ele após o proprietário de um veículo tomado em assalto no Petrópolis perseguir os criminosos. A princípio se tratava de uma denúncia de roubo de veículo, mas os policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária identificaram Marcos Andrei Costa Cruz, de 21 anos, tendo em sua posse outros materiais ilícitos, entre eles droga, aparelhos celulares e joias em geral. Como essa denúncia chegou a esses policiais? Foi através de uma abordagem. O proprietário de um veículo foi assaltado no bairro Petrópolis e ele veio perseguindo os suspeitos até neste ponto, na Rua Amazonas. Quando o veículo entrou naquelas proximidades do Beco Amazonas, que fica ao lado do SPA do Coroado, ele percebeu que um deles tinha saído do carro e o outro estava fazendo a guarda desse veículo. Ele saiu pelas ruas aqui pedindo ajuda e encontrou uma viatura da 11ª Companhia Interativa Comunitária que estava fazendo um patrulhamento de rotina. Essa história acabou muito além desse roubo de veículo. Tenente, então, a princípio se tratava de uma denúncia de um roubo de veículo, mas chegando ao local vocês perceberam que se tratava de uma pessoa experiente que já poderia ter outras passagens por roubos, até mesmo por conta desse material que foi apreendido. Conta pra gente como é que foi essa situação. O que aconteceu foi o seguinte, o proprietário de um veículo nos informou
que o veículo dele havia sido tomado de roubo no bairro de Petrópolis e que ele havia seguido os infratores e que eles haviam estacionado o veículo dele no beco Amazonas. Diante disso, ele deixou uma pessoa olhando lá no local e nos procurou, que passávamos nas proximidades, e diante da informação, ao chegarmos lá no local, um dos infratores se encontrava próximo do veículo. E ao avistar a presença da polícia, ele evadiu-se lá do local. E fizemos buscas e localizamos um infrator com a mesma característica. Ele refugiou-se numa residência e ao adentrarmos na residência, ele ficou deitado numa cama, enrolado em um lençol, como se estivesse dormindo. Fizemos a abordagem nele e questionamos se a residência era dele. Segundo ele morava naquela residência. Fomos fazer busca, encontramos no local material ilícito, drogas, 3 celulares, a quantia de R$ 1.390, que questionado, segundo ele, não era dele. Diante da materialidade, foi dado voz de prisão dele e conduzimos ao 14º para as providências cabíveis. Além desses R$ 1.390 em dinheiro, da pedra de cocaína, vocês encontraram outros materiais celulares, cordão, anéis, pulseira? Sim, havia outros materiais. Morava na residência, mas dizia que não era dele. Diante disso, foi feita a apreensão de todo o material e entregue na delegacia para que o delegado tomasse as providências cabíveis. E um adolescente de 17 anos foi apreendido trafegando em uma moto roubada no bairro Cidade de Deus. Informações repassadas pela polícia dão conta de que o veículo, além da restrição, estava com a placa adulterada. Policiais da 14ª SICOM, em patrulhamento pelo bairro da Cidade de Deus, mais exatamente na Avenida Nossa Senhora das Graças, avistou um rapaz em uma moto, por volta das 8 da noite. Eles fizeram a abordagem e pediram ao condutor do veículo a carteira de habilitação. O condutor não possuía o documento. A polícia, então, fez aí o trabalho de consultar a placa da moto em que ele estava. Foi nesse momento que a polícia conseguiu identificar que a placa não correspondia ao chassi. A polícia constatou que havia na placa uma adulteração. O rapaz questionado informou à polícia que tinha apenas 17 anos, ou seja, menor de idade. O nome dele consultado na polícia, foi visto ali que o rapazinho de 17 anos tinha apenas 3 passagens pela justiça, por roubo, furto e tráfico de entorpecentes. A polícia constatou também que a moto tinha ali restrição de roubo quando viu a placa original. Nós conversamos com o tenente Ventura e ele explicou melhor sobre o caso. A guarnição realizou uma abordagem de rotina, um menor em atitude suspeita no bairro Cidade de Deus. E aí foi constatado ali que havia algo de errado na motocicleta, porque ao consultar a placa não estava batendo com o chassi da motocicleta. Então foi feito a consulta através do chassi e aí o nosso CIOPS retornou uma placa com restrição de furto. E aí esse cidadão foi conduzido até a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Isso aí vai ser investigado pela Polícia Civil, que ele trocou a placa da motocicleta, né, pessoalmente ele mesmo, né, e a Polícia Civil vai dizer, né, se foi ele realmente ou se foi outros. Tem outras pessoas ali envolvidas com isso para que sejam detidos aí e respondam à luz da lei. E agora são 7h04. Vem comigo, vamos acompanhar imagens do nosso drone que está sobrevoando agora o bairro de São Raimundo, estou bem pertinho do SPA e da igreja do bairro. Essa é a rua 5 de setembro e daqui a pouco começa uma intervenção, vai acontecer uma obra por aí e a gente vai trazer os detalhes para você da interdição nessa área da cidade, para você que circula aí no São Raimundo. Essa rua 5 de setembro é aquela rua para quem atravessa a ponte de Aparecida, do
do bairro de Aparecida, passa ali pelo centro de convivência, vai seguindo ali com o sentido do próprio bairro, que vai dar até no Santo Antônio, se você seguir pelaquela região. E aqui é onde tem a interdição, na rua 5 de setembro. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes, porque vai acontecer uma obra nessa área, começou uma obra, na verdade, e esse trânsito vai ficar alterado e a gente vai trazer os detalhes para você de quanto tempo essa interdição deve durar e quais são as alternativas para você que circula aí no bairro de São Raimundo. E daqui a pouco a gente fala sobre a prisão de uma quadrilha em Manacapuru. Segundo a polícia, essa quadrilha é envolvida em roubo de veículos e tráfico de drogas. O detalhe é que os suspeitos pularam no rio para tentar fugir. E ainda a gente fala sobre a reforma da Previdência, o que está em jogo no texto aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. É um instante só, não saia daí, eu volto já já.